Boa noite para você. Bem-vindos ao Band Entrevista desta noite, o nosso espaço de reflexão e conversa sobre o que faz parte do nosso dia a dia. Durante a pandemia da Covid-19, diversos problemas também afetaram a população no isolamento social. A ansiedade aliada ao estresse do dia a dia no confinamento foram alguns vilões neste período. Como consequência, as pessoas passaram a comer mais e de forma errada e agora estão com o famoso sobrepeso. Como manter o equilíbrio agora, na pandemia? Quem conversa com a gente nesta noite é o Master Coach e influenciador digital Edson Burger. Boa noite, Edson. Bem-vindo ao Band Entrevista. Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês, principalmente de um assunto que para mim é tão caro, tão especial, né? Eu tive uma longa luta com a balança, foram 30 anos em que a guerra com a balança todos os dias, dietas e mais dietas, influenciaram diretamente a minha vida, me levando a não ver saída, não ver luz no fim do túnel, obeso, doente, e eu consegui fazer essa transformação, consegui emagrecer, mudar minha vida, e estou preocupado com o que está acontecendo, essa mudança que as pessoas estão tendo. Bom a gente abordar esse assunto. E você vai compartilhar com a gente a sua experiência, né? Obrigado, Edson, pela sua presença aqui no Band Entrevista. E hoje, direto do nosso estúdio da Band Vale em São José dos Campos, a apresentadora do Band Entrevista e também do programa Falando Nisso, Solange Moraes. Boa noite, Sol. Muito boa noite, Otávio Baldin, Edson Burger e a todo mundo que está acompanhando o Band Entrevista deste sábado. Edson, como colocar o nosso cérebro e os nossos milhões de neurônios para trabalhar a nosso favor, inclusive esse dilema, nessa luta aí contra a balança, hein? A primeira coisa que nós temos que pensar é na tomada de consciência. Vamos entender, você falou de neurônios, gostei disso, vamos partir daí. Nós temos cerca de 70 bilhões de neurônios, e esses 70 bilhões de neurônios formam mais ou menos uns 200 trilhões de conexões neurais. Cada ser humano é diferente com relação a isso, nós somos únicos. A grande questão é que a nossa forma de se alimentar, ela vai criando padrões, redes neurais. E a maioria das pessoas começam a agir por impulso, elas falam, mas eu não sei, eu não consigo me controlar. Me controlo o dia inteiro e à noite dá fome, por exemplo. Não consigo me controlar à noite. O que acontece? À noite, simplesmente, ela aciona uma dessas redes neurais e age no automático. Então, a primeira mudança que nós temos que fazer é a tomada de consciência. Eu costumo dizer que é estar acordado para comer. O que eu fiz lá no começo? Eu fiz diário alimentar. É o primeiro passo para essa mudança, eu tomar consciência, eu começar a notar o que eu estou comendo e quando eu for comer, estar ali acordado, prestando atenção, comendo devagar. Primeira mudança que tem que ser feita, eu acredito que seja essa. A partir daí, a gente tem que começar um processo de ajuste nas quantidades e, no segundo momento, ajuste na qualidade, que foi o que eu fiz. Para emagrecer 44 quilos, eu consegui emagrecer em 6 meses. E eu acredito que qualquer um possa, desde que haja essa tomada de consciência e haja também um forte porquê. Eu vejo que muita gente quer emagrecer mais por uma pressão social, mas não é uma questão interna. Não sei se faz sentido para você que está me assistindo aí. E talvez a questão principal no emagrecimento seja um detalhe muito importante. A pessoa, quando pensa em emagrecer, ela pensa num prazer de estar magro que está muito distante. E quando ela olha para o alimento ali, olha para um doce, para um brigadeiro, o prazer está muito perto. Então a pessoa fica viciada no prazer imediato e o outro prazer que está distante não conecta tanto. Fazer essa mudança mental começa a mudar essa relação com a comida. Precisamos explorar um pouco isso. Resistir, né? E de São José dos Campos, sim. A Sol faz uma pergunta para você, vamos lá. Edson, a primeira pergunta que eu faço a você é em relação à nossa mente. Dizem que ela atrai tanto quanto as coisas boas, quanto as ruins. No fator emagrecimento, como é que o cérebro age para que a gente consiga alcançar esse objetivo? Primeira coisa, eu sempre falo para as pessoas, para de fazer dieta. Dieta engorda. Por que isso? Você já experimentou deixar de comer alguma coisa, né? Você fala, não posso. Parece que isso cresce na nossa mente, a vontade aumenta. E é exatamente isso que a gente estuda na programação neurolinguística.
tudo aquilo que eu coloco, o foco aumenta. Então, quando eu faço uma dieta restritiva, eu até consigo por um tempo, mas aquilo por um longo prazo não vai ter efeito. Então, a forma de mudar a mente é focar no que a gente quer, nos benefícios que a gente vai ter. Eu posso comer qualquer coisa, mas eu tenho que aprender a fazer escolhas. Enquanto eu estiver preso numa dieta restritiva, o resultado vai ser sempre o mesmo, efeito sanfona, emagrece 4, engorda 6. Uhum. E como anda a sua alimentação, hein? Esse é o nosso papo aqui do Band Entrevista. Pausa rápida, primeira parada e voltamos em instantes conversando com o Edson Burger. Até já. Estamos de volta com o Band Entrevista, que recebe nesta noite o Master Coach Edson Burger, que fala sobre como manter o equilíbrio, evitar a ansiedade e levar uma vida leve e saudável durante a pandemia da Covid-19. Vamos agora a São José dos Campos com a pergunta da nossa querida Solange Moraes. Edson, uma última perguntinha que eu tenho para fazer, né? Como é que a gente lida com essa briga corpo-mente? A vontade de comer alguma coisa e a briga de querer emagrecer. Como é que fica essa luta aí? Quem sempre sai ganhando? Então, se a gente foca principalmente, a gente consegue se conectar com esse desejo do que a gente vai ganhar lá na frente. Quando a gente for magro, fica muito mais fácil da gente resistir ao prazer imediato. Tem um detalhe aí que é muito importante. A maioria das pessoas, quando pensa no emagrecimento, elas acreditam que elas têm que tirar um monte de coisa da vida delas, viver uma vida atípica por um período de tempo e depois pode voltar ao normal. As duas coisas são falsas, porque, primeiro, eu não preciso tirar nada da minha vida completamente para emagrecer, e segundo, minha vida nunca vai voltar àquele mesmo normal, porque senão engorda de novo. É por isso que eu acredito, em cima dessa pergunta, Sol, que nós precisamos fazer isso progressivamente. Então eu vou reduzindo, eu mesmo, pegar um exemplo meu, lá atrás, quando eu comecei a emagrecer, eu comia uma pizza inteira, né? E no começo eu não deixei de comer a pizza, mas para mim, comer meia pizza, comer 4 pedaços, num primeiro momento já foi um avanço. E eu comecei a validar cada pequena vitória como essa e diminuindo progressivamente. Aprendi a comer menos para emagrecer e depois fiz a transição da quantidade correta. Durante todo o meu emagrecimento, eu comia feijoada, comia pizza, mas introduzi na minha alimentação a regra, 90% do tempo, alimentos perto da natureza. Produtos frescos, desembalar mais, quer dizer, descascar mais e desembalar menos. Quanto mais a gente descasca os produtos, mais próximos nós estamos da natureza e mais saudável e fácil de emagrecer. Edson, essas nossas crenças limitantes, né, que muitas vezes nos escravizam, nos impede muitas vezes do emagrecimento, de chegar ao emagrecimento, de conseguir alcançar os nossos objetivos, um deles, né, a dieta, o emagrecimento, enfim. Completamente. Sua pergunta foi perfeita, porque eu, hoje, já ajudei milhares de pessoas a emagrecerem, mais de 100 toneladas que nós temos registrado, isso fora as pessoas que não mandam seus registros. E eu cravo que se a pessoa não acredita que vai emagrecer, ela não consegue, né? Quando nós falamos de crenças, talvez a principal característica do meu trabalho, através da minha própria história, seja mostrar para as pessoas que, primeiro, é possível, tá? É um tipo de crença limitante, de que algo não seja possível. Então eu provo, é possível emagrecer comendo de tudo porque eu fiz isso. Então as pessoas olham e falam, tá, é possível. Aí elas falam, não, é possível só para homem. Não, eu tenho, por exemplo, o caso da Rina Lechugo, que ela emagreceu 44 quilos com 64 anos e hoje faz remada oceânica com 72. Então é possível. Segundo, capacidade. A pessoa fala, até que é possível, mas eu não sou capaz. E o meu trabalho, e eu quero convidar você que está assistindo a acreditar que você é capaz, você também pode. E a terceira é merecimento. São os 3 tipos de crenças limitantes. Se a gente muda esses 3 tipos de crenças, o nosso próprio inconsciente começa a fazer as escolhas.
a gente começa a querer comer menos, a gente começa a ter vontade de beber mais água, a ter vontade de mais frutas, legumes, verduras, a gente começa a se afastar naturalmente de alimentos mais gordurosos ou cheios de açúcar. Né? Edson, tá tudo diretamente relacionado à crença. A obesidade, né, ou a má alimentação estão ligadas a questões do passado, interferências, referências também do passado, dos nossos pais, da maneira como fomos educados, tem essa questão e até mesmo, né, impedimentos da gente conseguir avançar numa alimentação mais saudável, tudo isso ligado ao nosso passado, às nossas origens? Sim, eu estudo bastante essa questão das origens do engordar. Tem um tipo de origem que é o seguinte, pessoas que sofreram algum tipo de abuso. Em várias pesquisas ao redor do mundo, abuso físico ou psicológico, essas pessoas tendem a engordar de uma forma para se proteger. Tem gente, olha só que curioso, por exemplo, a minha família, eu sou descendente de imigrantes, de todos os lados, por parte de pai e por parte de mãe. E havia crenças dos dois lados de que ser muito magro era feio, que precisava comer, precisava ser robusto, principalmente porque os meus antepassados passaram muitas necessidades, eu ouvia essas histórias. Então era bonita a pessoa que estivesse acima do peso. E essas coisas, a gente, na primeira infância, as pessoas vão falando e vai instalando a crença de que a pessoa precisa ser gorda, que ser magro é feio. Aposto que tem gente que está assistindo aí que provavelmente tomou aqueles suplementos, ovo de pata, tinha umas coisas assim. E eu estudo muito. As pessoas que quando eram pequenas eram muito magras e ouviam repetidamente que era feio ser magro, que precisava engordar e que tomavam essa suplementação, instalaram uma crença que não as permite emagrecer hoje. Então, o autoconhecimento é fundamental no processo de emagrecimento. O primeiro passo é acreditar em nós, né? Nós precisamos disso, né? Antes de que qualquer outra pessoa acredite, é preciso que nós acreditemos nesse processo de transformação, iniciar esse processo, né? Tem que ter esse querer, né, Edson? Sim, sempre. Agora tem um detalhe importante quando a gente fala dessa pandemia, dessa situação atípica que nós estamos vivendo, e a minha principal preocupação, e eu quero deixar o convite para quem está nos assistindo a prestar atenção nisso. Porque o que aconteceu? Antes da pandemia, muita gente já tinha um determinado hábito, uma quantidade que consumia de calorias ao longo de um dia e o tanto que gastava. As pessoas caminhavam, elas iam até o trabalho, se mexiam o dia inteiro. Com a pandemia, essas pessoas muitas vezes diminuíram o gasto calórico e a ansiedade, a coisa fez elas comerem um pouco mais, consumirem mais calorias. Isso desregulou um processo que já era natural e instalado. Aquelas conexões que estavam durante muitos anos já agindo da mesma forma mudaram. Então esse é o momento de dar um basta. Se alguém aí que está assistindo engordou durante a pandemia, para e toma cuidado, porque ainda dá tempo de reverter isso. Quanto mais rápido você tomar atenção, se você está fazendo menos atividade física, é natural que você precise comer menos. Ou você adiciona mais atividade física no seu dia, ou vai comer menos. Então esse é um momento ainda que dá tempo. Né? Eu faço esse convite para todo mundo que está assistindo. Presta atenção agora. Rapidinho para a gente encerrar, o meio onde vivemos tem muita influência em quem somos. Precisamos nos blindar se a gente vive num meio de muita negatividade e buscar boas vibrações, positividade para se conseguir alcançar os nossos objetivos. Isso foi o que salvou a minha vida, de verdade. Eu tinha pensado em desistir de tudo e eu tomei a decisão de focar no positivo e buscar me alimentar de informações positivas todos os dias. Passei a acordar todos os dias um pouco mais cedo, dedicar 15 a 20 minutos para uma reflexão positiva, trazer para o meu dia a dia pensamentos positivos. E isso me ajudou a transformar a minha realidade, emagrecer, ter uma vida mais leve e conquistar todos os objetivos que eu tinha. Então vale muito a pena. Precisamos desse respiro, principalmente nesse momento. Gostaria de agradecer a participação de Edson Burger, influenciador digital e Master Coach, participando do Band Entrevista deste sábado. Obrigado, viu, pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento com a gente aqui. Eu que agradeço. Um grande abraço para todo mundo. Boa noite. E também agradecemos a participação da Solange Moraes. Otávio Baldin, muito obrigada por estar aqui comigo, com o Edson no Band Entrevista, e nos vemos no próximo programa. Uma boa noite a todos. O Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado com você aos sábados, às 7 horas da noite. Uma ótima noite para você, até uma próxima.